Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Kelly e hoje eu quero compartilhar com vocês o meu primeiro período na faculdade. Qual foi o conteúdo que eu estudei, como foi esse processo de adaptação com o IAD e como foi que a minha nota ficou no final de tudo isso. Então vamos lá? Meu primeiro período da faculdade deu início no dia 7 de fevereiro desse ano, 2022. Antes disso, com certeza, eu fui buscar na internet, né, o que eu precisava estudar, o que vinha, isso e tudo. E eu acabei desistindo de tudo isso e foquei só em esperar começar para me poder endoidar com as coisas. E aí, então eu já estava fazendo curso antes de começar a faculdade, né, então eu continuei fazendo meus cursos, a IAD também, à distância. Então eu continuei só nessa, só estudando os cursos que eu já estava fazendo mesmo. Uns tinham a ver com a faculdade e outros não tinham a ver com a faculdade. Então eu desencanei de ficar procurando e só foquei nos cursos que eu já estava fazendo, né, na plataforma do MEC e na plataforma do Sebrae. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. E para quem não sabe, para quem não viu ainda, eu já contei como eu consegui minha bolsa, que faculdade eu faço e em que instituição eu faço lá no vídeo, no Minha Bolsa 70%. Vou deixar o card aqui em cima e o link da playlist aqui embaixo. Mas relembrando, eu estou fazendo faculdade de pedagogia, licenciatura. E é tudo IAD, né? Então tudo de casa, não preciso ir no polo, só quando tiver prova que eu preciso ir lá no polo. Então vamos lá. Eu comecei estudando História da Educação e Comunicação e Expressão. Foi essas duas matérias que eu comecei estudando. Lá na plataforma da UniFCV, eles já têm disponibilizando, como todas as faculdades, eu penso os cursos, né? Pra você ir aumentando a sua carga horária lá. Eu ouvi falar que essas primeiras matérias que a faculdade dá é mais, como se dizer assim, pra encher tempo, mas eu não achei isso. Eu achei que essas duas disciplinas, elas não basem para as próximas que vêm, né? No caso, eu já iniciei o segundo período e eu tô vendo muita coisa que eu já vi no primeiro, nesse, sendo outras matérias completamente diferentes. Eu já tive início naquelas matérias, né? Então vamos lá. História, Educação e Comunicação e Expressão. Foram as duas matérias que eu tive, cada uma com 4 módulos. E aí eu comecei um curso da plataforma lá da faculdade que tinha disponibilizado que é obrigatório você fazer, só que você tem um tempo de fazer até terminar a faculdade, né? Até esses 4 anos de faculdade eu tenho tempo de fazer. Só que eu resolvi fazer ele agora para me ver como é que seria esse curso, né? Então eu fiz Fundamentos do IAD, eu fiz, e aí fiquei estudando essas 3 matérias no primeiro período. A matéria que eu tive mais dificuldade foi História da Educação, porque envolve muitas datas, envolvem muitos nomes. Datas e nomes para mim são muito difíceis porque eu não consigo lembrar. E aí ficou muito difícil para mim essa matéria por causa disso, né? Dados históricos. Eu sou muito ruim em história, então... E eu encontrei outro problema que foi, eu não conseguia me adaptar ao IAD. Eu não entendia como é que eu tinha que fazer a anotação, como é que eu tinha que assistir a aula, como é que, sabe, o que eu tinha que anotar ali no caderno, como é que eu aprendia. Eu não sabia como eu aprendia os conteúdos. Então isso me deixou meio apreensiva. Tive muitas crises nesse período, porque eu não conseguia aprender o que eu estava vendo ali, eu não conseguia... sabe, fazer aquele resumo, aqueles tópicos, eu não conseguia fazer isso, porque eu não estava entendendo a maneira certa de estudar, né? E como é tudo digital, piorou ainda mais, porque eu sou do time papel. Pra mim tudo tem que ser na mão, pegando ali, riscando. Na minha segunda semana, mais ou menos, de faculdade, eu tive problema com tablet, eu fiquei uma semana sem estudar porque eu tive que levar ele pro concerto, e isso me atrapalhou muito mais, porque eu só estudo por ele, né? E aí... fiquei ali uma semana de estudar, perturbada da cabeça porque eu já não entendia nada. E aí fiquei afastada esse tempo e só fiquei soltando. Eu vou colocar na tela aí o meu calendário, pra vocês verem aí como é que foi fevereiro, março e abril. As minhas atividades só seriam disponibilizadas no dia 16 de março até o dia 4 de abril. Só que pra quem não estava entendendo conteúdo nenhum e nunca fez faculdade, nem tinha noção de como seria a faculdade, né, como é que funciona cada etapa, eu achava que isso era uma coisa de outro mundo.
eu estava desesperada, porque a atividade estava chegando e eu não conseguia fazer. Só que, olhando agora, eu consigo ver que tinha muito tempo, do dia 16 ao dia 4 de abril, para mim fazer essa atividade, né? Só que como eu não estava conseguindo entender, eu comecei a estudar tudo de novo. Peguei as apostilas de novo, comecei a estudar do começo ao final, todas as videoaulas. Eu comecei também de novo, do começo ao final. Eu tinha... As atividades funcionam dessa forma. São 2 matérias, cada matéria tem 2 atividades. E dessas 2 atividades, eu tenho 3 tentativas valendo a maior nota como nota final. Lá pro dia 23 do mês de março, eu comecei a estudar tudo de novo. Eu cancelei tudo aquilo que eu tinha escrito, né? Anotado sobre as matérias, porque eu não tinha noção nenhuma como é que ia funcionar. E eu entendi como eu aprendo. Então é muito importante a gente saber como a gente aprende, né? Quem olhar meus livros, todos os livros que eu tenho, eles são riscados. Então eu aprendo dessa maneira, grifando tudo e fazendo anotação. Então eu comecei a fazer isso, eu peguei a apostila. Eu não mandei imprimir, porque fica muito caro mandar imprimir as 2 apostilas, né? Então eu resolvi ficar no digital mesmo e sublinhando e realçando tudo ali pela plataforma. E as minhas anotações foram as seguintes: eu só anotei nomes e datas, sabe, o período, o nome do período, as datas que ocorreram naquele período, quem foi o principal nome naquele período, qual é a sociedade daquele período. E assim eu fui anotando, né, para poder fixar mais na minha mente. Não que aquelas anotações vão me servir um dia. Talvez me sirvam, mas eu não tô pensando nelas porque, como eu falei, eu entendi que eu consigo aprender dessa maneira. Eu consigo aprender lendo, sublinhando aquelas partes e às vezes conversando sobre aquele assunto. Então eu pegava o povo aqui de casa sem nem saber o que eu estava falando e começava a falar sobre aquilo. Porque é dessa maneira que eu aprendo. Eu não consigo só simplesmente ouvir aquela aula e fazer, sabe, tópico por tópico, entender. Então, fazer de um modo tradicional de estudo, vamos dizer assim, como eu também procurei na internet como estudar e tal, e nenhum daqueles métodos se encaixava para mim, porque eu não conseguia aprender fazendo anotação e nem fazendo, faça perguntas e para você mesmo responder. Isso é uma coisa que me tortura demais para mim, poder fazer perguntas para mim depois eu responder. Então, isso também não funcionava para mim e funcionou bem, mais ou menos. Esse meio que eu encontrei, né? Marcar, ler, marcar e lendo e marcando e anotando o que eu precisava ter mais ênfase ali, né? Tipo nome, datas e isso aí. Então as atividades, elas encerraram, na verdade, no calendário, tá aqui a 4 de abril. Porém, teve congestionamento no site no dia 4 de abril e acabou que elas foram encerradas no dia 9 de abril. Então eu consegui entregar as atividades a tempo por causa disso, porque senão não tinha como entregar. Por isso que uma dessas notas, elas zeraram, né? Porque eu tentei à noite e não foi lá a chance, mas não valeu a nota porque não tive como. Na verdade eu nem comecei a responder e o tempo fechou, né? E aí no outro dia disponibilizou, eu fiz e entreguei todas elas. E aí eu vou estar disponibilizando na tela para vocês a minha nota de comunicação e expressão e a minha nota de história da educação. As atividades, cada uma valia 2, atividade 1, atividade 2. E no final, daria, somando elas, 4 para a nota final. Eram 3 tentativas, eu usei todas elas. Antes mesmo de entender o conteúdo, eu comecei a fazer uma de cada, eu comecei a fazer. Então por isso que as notas começam bem ruim, né? Então meu irmão me instruiu a fazer elas quando eu começasse. Ele falou assim: você tem tempo? Então, estude até o tempo que você tem, depois você faz as atividades. Isso me gerou o problema de eu quase atrasei nas atividades, porém eles aumentaram o prazo, por isso eu consegui entregar. Mas o conselho dele foi inteligente. E aí, no meio de todas as crises de não saber como estudar, de não saber o que fazer, caí no conselho da minha mãe de criar um canal pro YouTube. Então eu acabei criando um canal, né? E pra não ficar
Para não ficar tudo tumultuado, né? Estudo, gravação e as outras coisas, eu criei um cronograma de estudos, né? E ajeitei tudo lá, quando tinha que postar o vídeo, quando tinha que gravar o vídeo, quando tinha que estudar tal matéria. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre como eu fiz a gestão do tempo, vocês me falam aqui embaixo que eu vou estar trazendo outro vídeo falando como é que funciona essa gestão do tempo. Tá, vamos lá. Encerrou as atividades, no dia 18 de abril ia iniciar as provas. Eu também não fazia a mínima ideia como seriam as provas, mas mais uma vez eu tinha como fazer elas 3 vezes. Eu tinha 3 chances para fazer elas, fazer uma vez, respondi e concluir. E entregar, né? Eu tava tendo mais dificuldades na história da educação do que na comunicação e expressão. Então eu acabei dando mais tempo para me estudar na história da educação. E acabou que eu deixei um pouco a comunicação e expressão de lado, né? Propositalmente. Porque eu achei que ela seria mais fácil, né? Só que o que aconteceu? Na minha atividade, na última tentativa de comunicação e expressão, eu caí numa pegadinha que tinha na questão da atividade lá, que até hoje eu lembro que era para mim marcar formal e eu marquei forma. No meio da questão tinha essa palavra, né? Formal e forma. E era formal e informal. E eu li forma e informal. E aí eu caí na pegadinha e me dei mal. Então eu sabia que no final dessas atividades eu não teria nota máxima na matéria de comunicação e expressão por causa dessa questão. Então eu já sabia disso. Então eu entreguei as atividades no dia 5 de abril. Eu já consegui entregar todas as atividades. E essas foram a nota final de cada atividade, né? Tá aí as chances que eu tive e essas são as notas que eu consegui alcançar no final das atividades. Também chegava o final do curso que eu comecei a fazer, né? Fundamentos do IAD. E aí encerraram juntos, então essa nota aí agora é do fundamento do IAD, das atividades, né? Também da mesma maneira, 3 chances para cada atividade ou para cada prova. E aí encerrou, eu tive uma semana para poder estudar para a prova. Comecei a estudar equilibrando as 2 matérias, né? De história e de expressão. Chegamos às provas no dia 18 de abril. E eu tinha ali até uma semana para terminar, entregar todas as provas. Eu poderia abrir as provas no dia 18 e finalizar só no último dia de entrega mesmo. Só que o meu irmão chegou a falar pra mim também que é melhor, bem mais visto pela faculdade, se eu iniciar e aí terminar num período não tão longo, né? Então eu segui esse conselho dele também e acabei iniciando lá pro dia, não tô lembrada da data, vai estar passando aí na tela, mas eu acho que lá pro dia 20 eu comecei e eu encerrei ela no mesmo dia, as 2 matérias. Eu fiz o seguinte: no dia que eu peguei para estudar, para fazer a prova, de manhã eu fiz a prova de História da Educação, eu fiz ela, respondi toda ela, mas eu não entreguei ela. E na parte da tarde eu fiz a Comunicação e Expressão, do mesmo jeito, eu respondi e não entreguei ela. Fiz uma pela manhã, uma pela tarde, à noite eu conferi as respostas e eu entreguei as respostas. A prova, a nota máxima dela era 6. E aí eu tô disponibilizando a minha nota pra vocês das 2 matérias. Antes deles liberarem, eu já sabia mais ou menos como seria a minha nota final, né? Porque assim que a gente termina, eles já liberam a nota que a gente tirou na prova e a nota que a gente tirou na atividade. Então é só somar e saber quanto você tirou no final. Então, eu já sabia que eu não tinha atingido a nota máxima em comunicação e expressão, mas eu consegui atingir em história da educação. Então, para deixar mais claro, funcionava dessa maneira. A primeira atividade vale 2, a segunda atividade vale 2 e a prova vale 6. Então, somando elas, daria 10. Quem não atingir a nota nem na prova, nem nas atividades, faz a prova substitutiva, que vale 10. É a única que vale 10 na minha plataforma. Então tá aí, pessoal. Essa foi a minha nota, aos trancos e barrancos, pra glória de Deus. Ah, mais uma coisa. Eu também consegui aumentar um pouco as minhas notas complementares.
Eu sei que tem aí até o final do curso pra fazer isso, só que eu não sei como é que vai estar no segundo ano, no terceiro, no quarto ano. Então, se tá bom pra mim agora, tô tendo tempo pra fazer isso, eu vou fazer agora, né? Então, no meu primeiro período de faculdade, eu consegui colocar esse tanto de horas lá, né? Fazendo o curso no MEC. Eu não coloquei nenhum certificado do Sebrae. Por mais que eu tenha desse ano ainda, eu não coloquei. Eu só coloquei do MEC porque tem mais relação com a faculdade, né? Por mais que eles aceitem a do Sebrae, por enquanto eu ainda não coloquei. As demais notas são de horas que a própria faculdade fornece quando você assiste as lives, né? Participa lá, se inscreve antes de assistir e tal. E eles mandam pra gente certificado de hora e foi assim que eu consegui mais horas. E continuo fazendo mais um curso lá pra me ajudar na minha escrita, que é a prática de produção de texto. Eu vou deixar o link aqui embaixo lá do MEC. Porque eu tô fazendo lá, ele vai 120 horas, mas eu não tô fazendo pela hora, eu tô fazendo realmente pelo aprendizado que ele vai trazer, né? Ele é muito comprido, então eu não vou terminar ele agora, eu provavelmente vou terminar lá pro terceiro período. E eu não tenho pressa também pra terminar ele, porque ele é muito comprido, né? 120 horas, mais a carga horária da faculdade. E não é o único curso que eu tô fazendo, né? Então, contando que eu esteja aprendendo, pra mim já tá valendo, né? Porque eu preciso mesmo de uma base maior na minha aprendizagem da escrita, na língua falada quanto escrita. E eu tô buscando cursos que me ajudem ainda mais na língua portuguesa. Eu consegui as horas, eu consegui essas notas no primeiro período. Já iniciei o segundo período da faculdade. Se vocês quiserem, eu vou estar falando melhor na próxima vez, do próximo período, comparando ele com o primeiro período. Estou enfrentando dificuldades novamente com a matéria, mas agora eu sei muito bem como é que eu posso estudar, né? Como eu tive a experiência com o primeiro período, eu estou conseguindo levar melhor o segundo período. Já iniciei o segundo período no dia 25 de abril. O primeiro período ele não encerrou literalmente na plataforma, ainda tá lá. Eu não posso fazer mais nada, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já atingi uma nota que eu não preciso de recuperação. Então, não encerrou ainda pelos alunos que ainda estão fazendo uma prova substitutiva e tudo mais, né? E vai continuar assim, abrindo um, enquanto o outro ainda está aberto. Eu ainda não estou entendendo muito bem a plataforma da UniFCV, mas assim que eu tiver entendido um pouco mais sobre ela, eu venho aqui explicar para vocês. Então, gente, por mais que eu tenha encontrado dificuldades, eu não quis parar. Em nenhum momento eu achei que a... eu brinquei com a gente, eu lembrei disso. Só chorou. Por mais choro e ranger de dente que eu tive nesses dias e ainda tenho nas novas matérias, eu não quis parar. Eu me identifiquei realmente com a pedagogia e eu acho isso um fator importante. Porque imagina se eu sofro tudo isso que eu sofri e eu não me identifico com a atividade, com a faculdade que eu tô cursando, né? Então eu sempre busco lembrar o porquê que eu comecei ela, qual é o meu objetivo com ela, quando eu terminar, quais são os passos que eu quero seguir. Então eu sempre me mantenho pensando nisso. Então em nenhum momento eu quis desistir, eu quis parar com a faculdade. Então, por mais perrengue que eu tenha passado, eu não desisti dela. E tipo, é só o primeiro período, né? A tendência é piorar. A tendência, ela vai melhorar, o estudo vai melhorar com o tempo, mas as matérias a gente sabe que cada vez mais elas vão se especificando, porque eu vou me tornar uma... A faculdade ela vem para nos capacitar em alguma área, né? Então a gente não pode esperar que ela vá melhorando o conteúdo, não. A gente vai estar aprendendo, por exemplo, pedagogia, você está aprendendo para ensinar outras pessoas. Então a gente tem que focar nisso, né? Poxa, eu vou ensinar outras pessoas, então eu tenho que aprender, eu tenho que passar por isso agora, para poder gerar experiência e conhecimento para quando eu for passar adiante no futuro. Então eu já penso nisso, né? Eu já penso como uma pedagoga formada. Só no primeiro período eu já penso como uma pedagoga formada. Mas é isso, eu não pretendo parar com ela. Achei muito legal, tô achando muito legal estudar.
Não sei se você está cursando alguma faculdade, se você já iniciou agora como eu, ou se já está mais avançado do que eu. Então me conta aí sua experiência, me conta aí como é que foi o início da sua faculdade. Se você quer fazer vai me conta aí também qual você quer fazer. E não se esquece de ir lá no outro vídeo saber como eu consegui minha bolsa, porque você também pode conseguir uma, né? Vai lá saber dessa experiência, como é que foi. Chegamos ao final de mais um vídeo. E só pra acrescentar, isso é o meu material. Apenas isso. Todo o restante, ele fica na parte digital, né? Então não precisa de muita coisa. Eu não preciso de muita coisa. Os livros que eu baixei, até os livros eu consegui baixar, mas eu também não dei início à leitura, ainda não dei início à leitura. Quando for realmente preciso eu ler sobre tal autor ou tal história, aí sim eu vou começar a ler, porque eu não vou me prender a coisas agora que eu não preciso estar me prendendo agora. Eu estou buscando conhecimento sim, de coisas que ainda não vêm. Eu estou buscando conhecimento sobre o que ainda não chegou para mim estudar, né? Porque eu tive acesso à matriz curricular da faculdade de pedagogia. Então eu sei o que eu vou estudar lá na frente. Tem coisas que eu não vou me apegar a isso agora. E tem coisas que, pensando na minha pós-graduação, eu já estou buscando conhecimento agora, né? Então é isso, pessoal. Chegou o final de mais um vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Espero muito que você tenha entendido. Se restou alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou estar te respondendo. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa família e me incentivar ainda mais a estar postando os vídeos aqui no canal. Não se esquece de ativar o sininho para ser um dos primeiros a assistir assim que o vídeo sai. Então é isso, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tchau! Já falei isso, não foi? Não, isso eu já falei.